Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas com a Biblioteca. Hoje estamos aqui com o Carlos Filipe, do Carlos Filipe Photography. Carlos, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. As pessoas talvez possam pensar que isto sai um bocadinho fora daquilo que temos apresentado na temporada anterior, em que eram mais treinadores, mas acho que o Carlos tem uma visão muito interessante sobre o mundo dos cães e o trabalho que desenvolve com cães e com animais também é muito meritório, é muito interessante e acho que devíamos todos dar uma olhadela no trabalho que o Carlos faz e por isso este convite. Obrigado mais uma vez, Carlos, por teres aceito. E agora pedia-te para fazeres uma pequena introdução, de quem tu és, como é que isto começou para ti, o que é que tu fazes. E pronto, como te disse ainda há pouco em off, isto não é uma conversa com perguntas pré-definidas, isto é uma conversa livre e vamos ver até onde é que nos leva, ok? Eu é que agradeço, Ricardo, pelo convite. Sim, é assim, eu quase não vejo isto quase como um trabalho, porque eu costumo dizer que deixei de trabalhar. Quando comecei a fazer isto, deixei de trabalhar, porque eu não vejo isto como um trabalho. É a minha vida, tem sido a minha vida nos últimos anos. Nem sempre foi assim, e posso dizer que aprendi bastante com os animais de uma forma como eu não pensava. Isto tem sido tem sido life-changing para mim. Eu acho que o termo é mesmo esse, life-changing. Eu sou professor de formação académica, sou professor primário, não tem nada a ver, mas sempre gostei muito da parte das artes, tanto que fiz sempre teatro, fiz ateliês de banda desenhada, já desenhei, gosto de tudo o que seja expressões, eu gosto. E comecei a fotografar um pouco como brincadeira, já há mais de 10 anos, não sei, 12 anos. E comecei sempre numa vertente um bocadinho fora do normal, porque se me pudesse definir a nível de trabalho, é difícil para mim, porque todas as regras que existem da fotografia, eu sempre andei um bocadinho ao lado. Existe a regra dos 3 terços, eu nunca gostei da regra dos 3 terços. Existem aquelas regras todas muito técnicas, eu nunca segui nada disso, sempre segui um bocadinho o meu caminho. E essa é a parte boa do lado artístico, ou seja, tu não tens que seguir regras, podes conhecê-las, podes tê-las em conta, mas não és obrigado a seguir nada. É importante conheceres as bases para que depois Sim, possas fugir a essas bases de exatamente, forma assim exatamente. controlada, por assim Tu dizer, não não é? podes, tu não podes fugir de uma coisa se não souberes aquilo que ela é, não é? Tu tens de Exatamente. saber se queres essa coisa ou se não queres essa coisa. Tanto que o meu trabalho, se formos buscar o meu portfólio de há 10 anos atrás, era muito os sentimentos, era muito. Eu usava muito correntes, usava sempre uma fase muito negra. O meu trabalho era muito negro, tanto que eu tinha muita dificuldade em expor, porque as pessoas não queriam expor o meu trabalho, porque era demasiado Ok. violento, era. Foi muito complicado. Eu Acha- posso te dizer. Achas que isso ah, também tem a ver com a fase em que tu próprio poderias estar Estava a na viver na vida. altura? Sim, 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 sim. Sabes que eu sempre vi fotografia e quando me perguntam no que é que eu uso a fotografia tem exposto sempre um bocadinho aquilo que eu sou. Nessa altura eu estava numa fase um bocadinho mais escura, porque a minha vida não estava a correr como eu queria. Não digo correr mal são doenças graves, isso é que correr mal. Mas pronto, não estava bem naquilo que eu queria. E então eu transpunha muito para a fotografia tudo aquilo que eu estava a sentir. Ou seja, eu transpunha as minhas ideias sobre a violência, sobre o drama, o divórcio dos meus pais, os meus amigos que passaram por violência doméstica, e eu transpunha aquilo tudo, era uma mixórdia de temáticas. Eu Hum. fui recusado, eu pedi, apresentei o meu portfólio e numa revista e o senhor disse, eu não consigo publicar isto, porque isto não tem qualquer tipo de sentido. Você tem tantas abordagens tão diferentes do seu trabalho que isto só se fosse assim numa categoria assim completamente fora da caixa. Mas pronto, isto foi assim que eu comecei, também explorei todas as áreas, todos os géneros da fotografia. Gosto muito de conceptual, não gosto de paisagens, as paisagens aborrecem-me. É muito giro e eles tiram as fotografias com as técnicas, mas a mim aborrece-me, é chato, não gosto.
E depois, ao longo do tempo, fui desenvolvendo fotografia, fiz muita fotografia noturna, fiz os eventos, fiz os VIPs, as festas do croquete, os famosos, fiz essas coisas todas. Até que, isto é como tudo, não é? Se nós não formos regando uma planta, ela acaba por secar. E chegou a uma altura que, eu costumo dizer, nós trabalhamos com a nossa cabeça. Se a nossa cabeça não estiver bem, nós não conseguimos trabalhar, porque nós trabalhamos com a criatividade. Eu trabalho muito com a criatividade. E eu preciso estar bem para poder criar alguma coisa. E cheguei a um ponto da minha vida que simplesmente deixei de conseguir criar se fosse o que fosse. Eu E, estava a entrar num ciclo, uma rotina. Eu não gosto de rotinas, nunca gostei de rotinas, detesto rotinas. E então foi nessa altura que eu estava a produzir e não estava a sair nada. As pessoas gostavam, mas eu não gostava, não era aquilo que eu queria. E então dei o meu grito de Ipiranga e decidi largar o meu trabalho, despedi-me. ok. Tu até E essa fase continuavas a ser professor primário e a fotografia era tipo um complemento ou não? não, eu trabalhei como professor primário há alguns anos, depois, entretanto, eu trabalhei na parte privada, depois essa escola fechou, encerrou, e eu decidi não passar novamente por essa experiência, até porque a vida de professor estava um bocadinho instável, não que agora esteja muito melhor, mas na altura estava muito má. Sim. E eu pensei, pá, vou tentar criar currículo noutra área, pelo menos para ter um currículo mais variado, porque se eu precisar de procurar trabalho novamente, porque trabalhar para o Estado é muito complicado, preciso de arranjar umas novas alternativas. E então entrei na área da medicina dentária, foi onde eu trabalhei há alguns anos, Ok. na parte da recepção e daquela parte da gestão e tudo isso. E então trabalhava na fotografia nos meus tempos livres. Depois, entretanto, mudei de empresa, mas as coisas não correram como eu estava à espera, porque não era bem aquilo que eu queria. E eu estava naquela fase de eu não quero esta vida das 9 às 5, sempre a mesma coisa, porque ainda é muito cedo. Eu preciso de conhecer o mundo, eu preciso de abrir um bocadinho os meus horizontes. E foi nessa altura que eu despedi-me de onde estava, concorri a uma companhia aérea, porque eu queria viajar, mas não tinha dinheiro. E então nada melhor do que trabalhar numa companhia aérea, porque viajamos de graça, trabalhamos, mas viajamos. E foi isso que eu fiz durante mais de um ano. Estive a viver na Austrália, estive na Austrália a trabalhar, e depois Esses trabalhos quando... na Austrália não tinham nada a ver com fotografia, era Não, outra não, coisa. eu na Austrália, eu estive em vários países, não é? Fazia as viagens desde Sim, os vários continentes. Depois na Austrália candidatei-me porque era uma oportunidade que eu tinha de conhecer a Austrália, que era ficar lá baseado, ou seja, fazia voos semanais entre a Austrália e o Dubai, todas as semanas. ok. E para mim foi muito bom porque foi uma oportunidade de conhecer um continente ou uma zona do mundo que eu queria conhecer, e foi aí que eu fiquei. Quando o meu contrato terminou, não houve renovação do contrato e eu voltei a casa. E pensei, ok, agora vamos voltar outra vez a criar na fotografia. Voltei a fotografar, só que, apesar de ter alguma visibilidade, o trabalho estava a correr bem, mas não era aquilo que eu queria. Eu não estava a entrar porque era mais do mesmo, percebes? Era Uhum. a moda igual à dos outros, era a fotografia igual à dos outros, era tudo igual. E Sim. não expressava aquilo que eu gostava. E foi nesta altura que a minha vida começou a dar a volta, porque eu só tive um cão na minha vida, que era quando eu era pequenino, que era o meu pantufa. Tive o meu pantufa 14 anos. Hoje morro de remorsos das coisas que lhe fiz. Não lhe fiz mal, mas não o tratei como o trataria se fosse hoje, porque eu não tinha conhecimento. O pantufa comia restos, o pantufa não tinha ração. Mas o pantufa estava sempre presente na minha vida e foi outra forma de amar, não é aquilo que se Uhum. faz hoje em dia, não é? E eu decidi, pá, se calhar agora é uma boa altura para eu arranjar um animal, porque tenho aquilo que é necessário. Tenho a parte financeira, tenho a parte de tempo, e se calhar é uma boa altura também para o fazer. Toda a gente dizia, Carlos, tu estás sempre sozinho, tens que arranjar um animal para te fazer companhia. E eu dizia, ok, mas quem é que faz companhia ao animal? O animal também precisa de companhia. Se eu andar aí na, De na, um na lado para o boleia, outro. ela não dá. E nessa altura eu tinha condições. O problema era, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu estava completamente fora do que era este mundo. E então pesquisei na internet,
porque eu queria um cão pequenino, queria um cãozinho pequenino que não desse muito trabalho. E então vi na internet as fotografias, e então o que é que o Carlos Filipe pensou? Pá, um cão pequenino, pá, eu gosto do Jack Russell, tipo cães calmos, um Jack Sim, Russell. calmos. E Calmíssimos. eu pensei assim, epá, se calhar é bom, mas entretanto, em Portimão, houve uma feira de adoções, que eu vi um cartaz, e disse, olha, se calhar vou espreitar a feira de adoções, porque pode ser que haja lá algum cãozinho para adotar. Só que eu pensava que chegava lá, pegava no cão e trazia para casa. Eu pensava que era assim, estás a ver, tipo supermercado. Sim. E então o que é que eu fiz? Eu escondi-me. Eu fui ao pé da feira, mas escondi-me. Porque eu não queria ver nenhum cão, percebes, de perto, com medo de percebes, me Ficasse apaixonar. logo agarrado a ele, conectado com ele, não é? Exatamente. E ficar um bocadinho com... Opá, e ser um bocadinho espontâneo, percebes? Deixaste Sim. levar um bocado também por isso. Claro que fui apanhado pela senhora, né? A senhora disse, olha, mas pode-se aproximar, pode-se aproximar. E foi muito interessante porque ela explicou-me tudo, explicou-me o processo da adoção, como é que toda aquela logística e a parte dos papéis e tudo isso, e foi muito interessante. E eu fiquei de pensar, vi uma cadelinha que eu gostei, só que entretanto nem tive tempo de pensar muito, porque entretanto encontraram um cãozinho pequenino em Portimão a vaguear pelas ruas de madrugada, com uma corda ao pescoço, e o rapaz não podia ficar com ele, e então andou lá a bater nas portas todas para ver se alguém podia ficar com ele. E uma das portas que bateu foi no meu trabalho, onde eu trabalhava, no escritório, e eu vi o cão embrulhado numa toalha e pensei, coitadinho, que é logo aquela palavra que nós dizemos, coitadinho, coitadinho. E o Ainda era rapaz diz, cachorrito nessa altura? tinha 2 meses, tinha dois 2 meses. meses, tinha 2 mesinhos. E eu disse, Então ainda mais essa reação do coitadinho, depois ainda por cima estava coxo, ele coxeava, eu pensava, ainda por cima ele não está bem, ele não está bem. Mas ele, coitado, ele estava coxo porque o rapaz levou a levar logo uma das vacinas. Uhum. E o rapaz disse, tenho que me ir embora, não posso ficar com o cão, você não quer ficar com ele. Então meteu-me o cão ao colo. Acabou. E eu, pronto, ok, Grande vou técnica. ficar com ele. Foi tipo marketing, estás a ver o marketing? Sim. E então eu decidi ficar com ele, logo naquela altura, e foi assim que eu fiquei com o Boris. E foi uma grande experiência, porque eu não percebia nada de cães. Eu ia ao Google pesquisar tudo. Eu pesquisava tudo no Google. O Boris dormia muito e eu ia ao Google pesquisar o meu cachorro, porque é claro, quase de brasileiro, eu escrevia, o meu cachorro está dormindo muito. Será que está doente? E depois eles diziam, Ias não, os pôr lá a cachorros... mão como se faz nos bebés para ver se estava a Opa, respirar. sim, sabes que ele estava a brincar Sim. comigo e de repente desligava e caía para o lado. E disse, calhar o cão está doente, o cão está sempre a dormir. Mas também não queria acordar, porque eu tinha medo de lhe fazer mal. Então estás a ver a fase em que eu estava, tipo a fase embrionária. Sim. E então pesquisava no Google tudo, e foi muito interessante. A aprendizagem foi muito interessante porque o Boris chegou a casa e eu no próprio dia já queria levá-lo a fazer o xixi na varanda, porque eu achava que ele era automático. Eu sabia que não podia levar à rua, porque ainda não tinha a questão das As vacinas. vacinas. Mas já o queria levar à varanda, tanto que essa parte da aprendizagem foi muito fácil. O problema foi depois de fazeres a passagem da varanda para a rua. Aí então é que foi muito complicado, porque na cabeça dele era a varanda. Sim, a varanda foi extremamente reforçada e Sim, depois. sim, sim, exatamente. Tu nessa altura nunca procuraste um treinador ou tentaste fazer tudo de uma forma quase autodidata? Uh, Eu sou de ou sincero, Ricardo. se havia formações nessa altura, isso foi, recorda-me, há quantos anos, Isto foi mais ou há menos? 4 anos atrás, Há 4 anos. sim. Nessa altura, em termos de formações na tua área de residência, havia alguma coisa? Como é que as coisas Então, estavam? foi assim, o Boris sempre foi um cão que aprendeu as coisas muito depressa. Ele é muito perspicaz nas coisas. Só quando ele veio, o Boris, para a rua, é que aí eu comecei a perceber um bocadinho melhor o comportamento dele, porque em casa é um comportamento de cachorro. Foi destruir tudo, basicamente tudo. Foi Os óculos de dentes a arrebentar? sol. Essa foi outra história, porque eu depois pesquisava, comprei um livro na altura e comecei a ler.
E foi muito interessante, porque eu posso usar a internet, pá, mas a internet tem tanta informação que nem toda a informação é muito, É fidedigna. é muito fidedigna. E eu, na altura, não conhecia ninguém da área. Eu não conhecia ninguém. E o que é que eu fiz? Aprendi a história dos dentes, quando é que eles mudam os dentes, aprendi essas coisas todas. Quando fui para a rua, o Boris, pronto, teve aqueles receios, só que eu tinha muitos vizinhos com cães. E os meus vizinhos, toda a gente manda o seu habitat, e o Boris tinha sempre um comportamento muito normal, percebes? Ele estava sempre muito ao pé de mim, o Boris explorava, mas não se afastava muito. E aquilo que eu me apercebi foi que houve uma altura que eu deixei de controlar, porque eu chamava e ele não vinha, e foi aí que alguém me deu o truque dos bombons, de levar um bombom para fazer a recompensa, que foi alguém, uma vizinha minha que tinha um cão. Eu só soube dos treinadores e vou-te explicar quando é que me falaram da primeira vez num treinador de cães, porque eu não fazia a mínima ideia que E existiam isto foi treinadores há de cães. 4 anos Há 4 atrás. anos Esta atrás. história foi há 4 anos Há 4 atrás. anos atrás. Apenas, não é? E foi uma vizinha minha que tinha uns cãezinhos, e os cães eram uns nervos. Eram uns Então nervos, o quê? eram uns Os dentes, os nervos, dentes. nervos. Nervos, Eram dois ok, ok. nervos, que eram mesmo muito nervosos e ladravam muito. E eu olhava, e estavam sempre de trela, eles faziam crate training, que eu na altura não sabia o que era um crate training, mas eles faziam crate training. E o Boris, comparado com eles, portava-se muito bem. O Boris não saía do pé de mim, eu deixava-o brincar, mas estava constantemente a chamá-lo. Se ele se afastava muito, eu chamava-o. E quando não conseguia que ele viesse, ensinei-lhe a palavra tchau. Disse tchau. E então ia-me embora. E foi aí que eu aprendi, percebes, a circundar um bocadinho sempre onde eu estou. Sim. E a senhora olhou para o Boris e disse assim, o seu cão tem que ir a um treinador. Eu disse, um treinador? Mas porquê é que tem que ir um treinador? Mas um treinador como assim? Os meus cães andam na escola. E eu, na escola? Sim, andam na escola para aprenderem as maneiras. E eu olhar para os cães e a pensar assim, bom, mas deve ser uma escola muito boa, porque o cão, um deles atacava tudo o que encontrava, era um stress. E eu disse, mas você acha que o meu cão é mal comportado? O Boris estava sentado ao meu lado, estava ali sentado. E fiquei naquela, ok, ele não deve precisar de treino, mas se calhar, para algumas coisas, se calhar convém pedir ajuda. E então pesquisei, e foi aí que encontrei uma rapariga que fazia treino. Entretanto, ela não tinha muita disponibilidade, o tempo foi passando, e eu nunca recorri, mas fui pesquisando sobre o treino dos cães, comecei a ver vídeos, escolas de treino, mas uma coisa muito superficial. Normalmente a gente só recorre quando a gente tem falta, não é? Um bocadinho assim. É feio estar a dizer isto. Mas é verdade. É verdade. É verdade. E quando é que eu entrei nisso? Entrei nisso porque, como eu tinha dito, eu perdi um bocadinho aquela pica de fotografar, e comecei a fotografar o Boris. Tinha estúdio em casa e comecei a fotografar o Boris. Tirava fotos do Boris, todas as maneiras efetivas, e punha nas minhas redes sociais. E todas as pessoas começaram a ver as fotografias e aquilo começou a chamar a atenção. Porque o Boris tem umas orelhas completamente fora do normal. O Boris é pedengo, mas não é aquele pedengo normal, não tem as orelhas para cima, tem as orelhas de lado, que eu pensei que tinha partido as orelhas, e afinal não. E então, o que é que eu me lembrei? Comecei a postar as fotografias e pensei, as fotos até ficam bonitas, mas nunca pensei em fotografar cães. Qual foi a minha ideia? Como é que eu posso ajudar as associações que ajudaram os animais como o meu? E então comecei a pesquisar e pensei assim, eles têm tudo, eles ganham sempre comida, ganham mantas, ganham tudo. Mas eles também devem precisar de dinheiro. Eles devem precisar de dinheiro, digo eu. E então o que é que eu me lembrei? Vou propor a uma associação, nomeadamente a ADAP, que foi, e eu vou-te explicar porque é que foi a ADAP, porque eu não conhecia as associações. A ADAP foi a da feira onde eu fui e foi o primeiro contacto que eu tive. E lembrei-me da ADAP porque eu fiquei com o Boris e passado um mês do Boris estar na minha casa eu vi um apelo da ADAP na internet para a procura do cão. Há um dono para o Boris. Olha, eu gelou-me o coração. Disse, mas isto é o meu cão. Eu mandei logo uma mensagem a dizer, o cão já tem dono. E mesmo se tivesse dono, já não devolvo, o cão é meu. Estás a ver um cachorro, né? Tu estás ali a entregar tudo o que tu tens, não é? E então contactei a ADAP e disse, olha, eu gostava de vos oferecer os meus serviços
nós organizarmos num desses eventos que vocês têm, monto lá o meu estúdio, quem quiser tirar fotografias com o cão, eu tiro as fotografias e o dinheiro fica para vocês. E eles aceitaram, e pronto, e foi aí que começou esta aventura, porque eu nunca tinha fotografado um cão na minha vida, a não ser o Boris. E o Boris fotografa como eu quiser, mas pá, o cão de outra pessoa é difícil, tu não conheces os animais. E eu estava gelado, eu não sabia como é que ia E fazer mesmo os isso. animais, os animais que, por exemplo, vão até o estúdio, caso seja no teu estúdio, Sim, e eu já tive essa experiência, né? O ambiente é um bocado diferente, não é? Há muitas é, luzes, há muito material. É normal que os cães nem sempre sejam cooperantes, não é? exatamente, Uh, exatamente. Mas por eu isso, agora tenho conhecimento, eu agora sim, tenho sim, conhecimento, na altura eu não tinha. sim. Eu fui fotografar cães no meio de um centro comercial, numa loja de animais, em que Pois estão isso cães é. a passar constantemente, estás a ver, Sim, não é? sim, sim, sim. E comecei assim, opá, foi muito giro porque eu num dia consegui angariar, epá, já não me recordo, eu acho que foram para aí uns 600 ou 700 euros, já não tenho a certeza, mas foi algo Bom, assim, foi muito bom, foi mesmo bom. muito bom. E, e foi a minha primeira experiência a fotografar, não foi nada de, pá, eu vou rever as fotografias desse dia e penso assim, fogo, que diferença, que diferença. Pá, eu apanhava os cães como eles estavam, era como eles estavam. E foi Não interessante havia porque cá poses. não havia pós, não havia nada. Era o que havia. Não havia tirar trelas, não havia nada disso. Estás a ver? Foi Sim, mesmo tipo jogar ali, jogar-me aquilo e tentar fazer o meu melhor. Fiquei mesmo, estava mesmo a pensar, pá, eu tenho que fazer um bom trabalho, porque senão as pessoas não vão gostar e depois vão pensar que eu lhes roubei o dinheiro, que eu não sequer fiquei com o dinheiro. O dinheiro foi diretamente para a assistência, pá, mas sabes aquela responsabilidade. sim, 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 sim. E foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com cães, todo o tipo de cães, eu tive grandes, tive pequenos, e conheci o meu primeiro cão que só tinha 3 patas. E eu fiquei abasurdido com aquilo, eu fiquei a olhar para o cão, a dizer, mas o cão só tem 3 patas, como é que é possível? Imagina, na minha cabeça. E foi aí que eu depois falei com as pessoas e fiquei interessado em conhecer um bocadinho mais sobre aquela história. Como é que o cão tinha ficado com 3 patas, o que é que aconteceu. Pronto, comecei a entrar um bocadinho por aí. E depois dessa situação, fui contactado pela ADAP para pedir ajuda para eu fotografar alguns dos cães que eles tinham para adoção, que eram cães que já estavam há algum tempo para adoção. E aí os animais foram ao meu estúdio, que era na minha casa, e aí foi aí que eu tive um bocadinho, notei a diferença entre o que é um espaço fechado, em que não existem distrações, ou seja, o cão está ali e não tem nada que o possa distrair, ou seja, não se desfoca com tanta facilidade, que eu também não sabia que o cão se focava ou desfocava, não fazia a mínima ideia. Para mim era tentar que o cão não saísse dali do sítio, e depois estive a pesquisar um bocadinho e disseram que se nós retirarmos o animal do chão, ou seja, crias uma situação de desconforto, ele fica mais estático. Ou seja, depois aos poucos fui aprendendo um bocadinho como é que eu podia melhorar essa Gerir parte, todo o gerir um ambiente. bocadinho toda a parte do animal, ou seja, controlar um bocadinho mais o animal. Porquê? Porque ofereceram-me uns calendários solidários e eu olhei para os calendários e vi as fotografias e disse, Deus me livre a mim que eu nunca na minha vida adotava um animal destes. Mas eu não disse isto com maldade, foi mesmo Sim, sim. sincero. Eu disse, Deus me livre, os animais têm ar de doentes, os Triste, animais não sim, estão bem. sim. Havia animais que tinham as grades, sabes, em frente da cara. E disse, epá, se calhar eu posso ajudar desta forma. Eu não vou andar na rua atrás dos cães, não vou. Porque eu não consigo ir levar-os para casa e fico com eles, que eu já sei como é que eu sou. Mas posso ajudar, percebes, com o meu trabalho. Talvez Sim, consigamos mostrar um bocadinho a beleza do animal. sim. E então foi assim que eu comecei a fotografar os animais da ADAP, depois pesquisei sobre as associações que existiam no Algarve, descobri uma em Albufeira, mandei para lá uma mensagem, depois descobri outra em Lolé, mandei para lá, ou seja, comecei a andar atrás delas, a dizer, olha, eu tiro fotografias, se precisarem de ajuda com os animais, ou podemos organizar um evento para angariar dinheiro. E depois foi assim que eu aos poucos fui conhecendo as associações, outras associações foram-me contactando, pediam-me orçamentos,
E eu dizia, olha, eu não cobro dinheiro por animais de rua. O vosso pagamento é o animal ser adotado e eu saber que o animal foi adotado. Para mim está ótimo. E foi aí que eu comecei a perceber o quê? Comecei a perceber que existiam treinadores de cães, comecei a saber um pouco mais sobre como é que podes controlar o animal, porque eu no início eu só trabalhava com animais traumatizados. Eu não tinha animais treinados ou mais calmos, ou seja, só recebia traumas, só recebia animais que tinham sido maltratados, que tinham sido abandonados, ou seja, comecei logo pelo pior, que é os traumas. E agora, imagina eu, sem saber nada sobre cães, sobre a questão do toque, se dás com a mão assim, se fazes com a mão assim. Ou seja, eu estava ali um bocadinho, ou seja, eu aprendi logo ali o curso intensivo de perceber, Fazer respeitar o a espaço do abordagem. animal, a abordagem, e depois ia lendo, ou seja, imagina, eu recebia um cão, o que corria mal eu ia pesquisar logo. Eu ia logo pesquisar. Ok, o que é que eu posso fazer nesta parte? Como é que eu posso gerir esta parte? Porquê? Porque os animais estão traumatizados. A minha ideia era mostrar o animal sem a parte dos traumas, ou seja, usarmos a parte da beleza física. Sim, Ninguém acha bonito um cão que esteja curvado, ou com sim, aquele sim, ar de claro. órfão, ou de pobrezinho. A ideia era o quê? Como é que eu vou meter este animal com as orelhas para cima, com o brilho nos olhos? Hum. E então, pronto, comecei a perceber a questão da comida, usava muito o Boris como cobaia, a questão dos barulhos, dos sons, da comida, os toques, de aprender aquela questão de... Porque eu chegava muito ao pé do cão e não pode ser assim. Eu tive que aprender que tinha que lhe dar o espaço dele. Porquê? Porque eu ia encerrar o cão dentro de um quarto. Só isso já era um momento de stress para ele. Sim, Se claro. fosse um cão que saísse de uma box, vinha para dentro de um quarto em que estavam 3 ou 4 pessoas à volta dele, pá, eu não percebi, ele não percebe o que é que se está a passar. E depois eu ainda por cima ia lhe mandar flechadas para cima, né? Se for um cão que tenha medo de trovões ou trovoadas, ou seja, eu, ao princípio começava logo muito cedo. Depois percebi, não, tenho que lhe dar mais 10 minutos. Depois passei para 15 minutos. Depois percebi, ok, não te vou assustar logo. Isto estamos a falar de um processo que levou um ano. Foi um processo que eu fui fazendo na minha cabeça, que é, ok, existem cães que têm medo de trovoadas, portanto, podem associar os flashes às trovoadas. Portanto, antes de começar a fotografar, enquanto estamos aqui naquela parte em que ele vai cheirando um bocadinho o espaço, eu vou disparando os flashes para ver a reação dele. Se ele é reativo, se não é reativo. Na altura também não sabia estas palavras. Mas E aos poucos... é super interessante tu abordares esses temas e essas expressões, porque vê-se que, embora nunca tenhas tido, se calhar, uma formação de A a B ou de A a Sim, Z sobre o tema, uh, tu interessaste e aprofundaste os teus conhecimentos para sim, poderes ser melhor na tua profissão, não é? E isso exatamente. é de muito valor. Sim, Um, e contactei alguns treinadores, então aí é que eu contactei alguns treinadores porque descobri que o meu cão tinha um problema de... O Boris é reativo com crianças. sim, O Boris não gosta de crianças. É muito difícil para ele lidar com crianças e para mim era um problema porque eu não sabia como lidar, então eu repreendia o Boris. E aquilo não estava a funcionar, eu só estava... E então eu aprendi piorar. que era exatamente o contrário. Foi um treinador, e aí é que eu tive o meu primeiro contacto com um treinador, porque foi um treinador que me pediu ajuda para alguns animais que estavam para a adoção, e na altura eu aproveitei, percebes? Tipo, epá, estás aqui, deixa lá tirar aqui uma dicasinha Sim, grátis. Não, por acaso foi mesmo um pedido de ajuda, porque eu queria saber. sim. E então foi aí que ela depois me deu os truques do reforço positivo, de explicar-me de uma maneira super gira, que eu hoje explico aos meus clientes do estúdio, quando falamos de cães reativos, aquela questão do repreender, que ela disse-me, não se pode repreender, porque ela explicou-me isto da forma mais gira possível, que eu percebi aquilo, que ela disse-me logo, isto é como uma rapariga numa esplanada, e tem um senhor velho, nojento, a olhar para ela. É como o teu cão olha para uma criança. À medida que o velho se vai aproximando e vai aumentando o tamanho, ou seja, começa a mandar um beijinho, começa a trocar o olho, até que chega ao final que mete a mão em cima. E eu mete a mão em cima, dou-lhe um estalo na cara. O cão é exatamente a mesma coisa. Ele não gosta da criança, a criança aproxima-se, o nível de stress dele aumenta. Se ele souber
é quando a criança aparece, ele vai ser repreendido, ele ainda vai ladrar mais cedo, ele ainda vai fazer mais Antecipa a barulho, consequência. para afastar ainda mais aquilo que ele não quer. Uhum. Pá, é a lógica da batata agora, para mim, mas na altura não fazia sentido, Sim, sim. percebes? E aí é que eu disse, pá, esquece, isto é muito bom, tanto que eu agora, após 3 anos de fotografar animais no meu estúdio, eu sou o primeiro, quando vejo animais que claramente não se conseguem focar, têm problemas de comportamento, eu sou o próprio a dizer, epá, você devia procurar um treinador, porque isto você tem aqui uma bomba relógio. Você tem mesmo aqui uma bomba relógio, porque um animal que brinca connosco, e já me aconteceu a mim só uma vez, porque eu não aceito animais com problemas de comportamento aqui, não posso fazer isso, porque vou-me pôr a mim em risco. E porque nós estamos a desencadear stress no animal, por muito calmo que o animal seja, ele chega àquele, entra sempre em stress, porque é um E espaço... é um espaço novo, tem cheiro de outros cães, Exatamente. não é? E é preciso respeitar isso, é preciso respeitar isso. E eu posso dar um exemplo de uma situação que eu tive numa sessão que eu na altura não percebi bem, que era o animal brincava, a brincadeira do animal era mordiscar o braço do dono. Do dono. Epá, só que Ok. aquilo, pá, eu olhava para aquilo e achava aquilo um bocadinho estranho. Mas eu disse, mas veja lá que ele pode magoar. Não, não, ele faz sempre isto, ele faz sempre isto. A sessão acabou com ele a sangrar do braço, Ricardo. Porque o stress foi tão grande. E eu disse, olha, eu não acho isto normal. Sinceramente, não me leva a mal, mas eu não acho isto Sim, normal. o dono interpretava aquilo como uma brincadeira, mas na realidade aquilo era outra coisa Exatamente. mais E estamos grave, a não é? falar de um casal novo. E eu disse, pá, vocês têm que pensar no futuro, que é, vocês vão ter crianças. É como nós o que fazemos em casa, que achamos normal, podemos adaptar isso a outros sítios. Os animais têm exatamente a mesma coisa. Eu comparo muito os animais com crianças, num aspecto. Já fui criticado por isso, mas eu vou-te explicar porque a minha formação, eu sou professor primário, eu tive muita psicologia infantil e eu descobri, por mim próprio, que eu podia aplicar a psicologia infantil nos animais, porque funciona. E isso foi muito interessante do género, imagina. As crianças, quando estão de mão dada com os pais, são muito mais confiantes porque estão protegidos. Eles fazem tudo aquilo que eles querem. Se o pai lhe tirar a mão, eles ficam mais retraídos. Acontece o mesmo com os cães quando têm entre elas. Eles chegam aqui, começam a ladrar e eu digo assim, olha, tiro lá a trela. Ah, não posso que ele vai atacar. Senão não vai atacar nada. Ele simplesmente ele está protegido, ele sente a ligação consigo, portanto... E então foi apenas um dos exemplos, que é, ao tirar a trela do cão, não em todos os casos, claro, existem... Sim, Mas sim, pronto, sim. no geral, eles ficam mais retraídos, porque já não têm a ligação com o dono. Sim, sim, Ou mas seja, isso é verdade, isso é verdade. E tu disseste, deste esse exemplo, referindo a transição de uma coisa que aplicavas com crianças para os cães. Mas o sim, inverso é verdade. Eu dou-te o exemplo com a minha filha. Muitas das coisas que aplico diariamente com os sim, cães, eu transpus para ela, sim. aplico com ela, não é? Isso E funciona, e funciona, e a claro, verdade é que claro que sim, funciona. claro que sim. Funciona da repreensão, a parte de... Por isso, eu utilizo Reforçar, muito na... reforçar positivamente, em vez Exatamente, de reforçar no focarmos nas coisas positivo. negativas, focarmos no que é positivo e sim valorizar o que é positivo. Sim, 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 isso exatamente, tudo funciona, não exatamente. é? Está estudado. Exato, exato. E foi muito interessante. Quando eu descobri isso, fui relembrar outra vez aquilo que eu tinha aprendido na faculdade a nível da psicologia, porque eu, por exemplo, cada vez que faço animais que têm traumas, eu vejo que consigo cada vez mais atingir esses objetivos independentemente dos traumas. Ou seja, o animal, imagina, eu já tive aqui animais que tu vês as fotografias e dizes, uau, maravilhoso, mas tu conheces o animal ao vivo, não é nada daquilo que está na fotografia, porque é um animal que está sempre prostrado, é um animal que não levanta o olhar. Ou seja, estamos a falar de sessões de eu perder 1 hora e meia com um animal para tirar uma fotografia. Mas foi aquela fotografia que vai mostrar o que é que o animal é. Nunca Uhum. vender gato por lebre, porque também Sim. existe um bocadinho essa ideia. Sim, era o que eu te ia Portanto, perguntar. Até que ponto é que tu não podes estar a a vender uma criar imagem falsas errada. expectativas, percebes? Exatamente. Mas é eu agora ia responder à minha própria pergunta, vê lá se concordas, que é, normalmente quando há esse processo de adoção,
nunca é uma coisa imediata, não é? Ou Não, seja, não, a não, pessoa não. até se pode encantar pela fotografia, mas depois tem que passar sempre pelo processo de conhecer o cão, ver se realmente o estilo de vida que tem se adequa àquele cão. Pronto, Exatamente. essas variáveis todas são sempre analisadas num processo de Sim. adoção. Ou deveriam ser sempre analisadas, não é? Sim, 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 Pronto. sim. Mas Mas isso já aí, são outras histórias. claro, não, mas por exemplo, imagina, isto, quando eu fotografo os animais, eu tenho sempre uma coisa que para mim é muito importante, que é, eu tento, quando eu publico esse animal, por exemplo, nas minhas páginas ou no meu site, eu nunca publico nada sobre ele a nível técnico, porque eu não Uhum. tenho esse conhecimento e não Sim. quero induzir as pessoas em erro. Eu escrevo sempre aquilo que eu senti, ou seja, a minha experiência. E tanto que eu falo sempre, quando falo com as associações ou com as pessoas que estão a ajudar esse animal, eu peço algumas linhas gerais sobre esse animal, só para eu me centrar, mas nunca entro em pormenores técnicos, porque não sou eu não posso dar essa informação, porque Sim, eu sim, não sim, sou eu sim. que lido com ele. E o que é que acontece? Eu já estou a vender, ou seja, eu estou a vender uma imagem que as pessoas dizem, você não está a vender o que é real. Eu estou a vender o que é real, mas você muitas das vezes pode obter aquilo que eu lhe mostrei, agora depende de si. Eu já lhe Claro. mostrei o que é que este animal tem, a beleza deste animal. Agora, tudo o que está ali, a parte dos traumas, a parte da socialização, e até mesmo nós gostamos do animal, mas podemos não ter a vida que esse animal precisa. Existem animais que têm que ter espaço exterior, existem animais que são felizes, que é como, por exemplo, os gatos. As pessoas querem um gato, mas não estão dispostas a abrir mão de certas liberdades. Ou seja, não sou eu não posso dar essa informação. Eu dou a indicação, mas a responsabilidade não é bem responsabilidade. Eu acho que as pessoas têm que entender a importância da associação, ou seja, da parte das condições. Eu já ajudei treinadores que o próprio treinador é que dá as dicas sobre o cão. Ou seja, este cão é reativo com gatos, este cão é reativo com não sei quê. Hum. Percebes? E eu não quero correr o risco de me esquecer dessa informação. Sim, Por isso eu prefiro nem meter aí os pés. sim, Percebes? sim, Eu meto sim, logo o contacto sim. e acho que é muito por aí. Ou seja, eu vejo isto quase como se fosse um trabalho de equipa. Ou Exato. seja, eu chamo a pessoa, se calhar a pessoa nunca chegaria àquele animal porque não estava dentro da área. Ou Sim, seja, do eu meio, não é? utilizo o meu trabalho, percebes, para canalizar mais pessoas para esta área, ou seja, na parte do treinador. Tanto que eu no meu estúdio, quando detecto alguma coisa que eu vejo que talvez não esteja correto, eu digo sempre, o senhor já procurou um treinador? E tenho alguns contactos que reencaminho logo para a pessoa perceber É importante que, tu como, se calhar, o primeiro contacto desses mesmos tutores, não é? Saberes fazer esse encaminhar sim, e também reconhecer as tuas limitações no que diz respeito ao treino ou à educação canina, não é? Mas sim, conseguires encaminhar os donos, os tutores, para quem os possa realmente ajudar. exatamente, Isso é muito exatamente. importante. Sim, foi Um, uma das coisas que eu quis fazer aqui, e já estiveste aqui no estúdio, não sei se reparaste, mas eu tenho uma caixinha com todos os contactos. Ou seja, existe um problema de uhum, saúde, falam comigo, eu dou os cartões de todas as clínicas que eu conheço. Treinadores, tenho aqui 2 ou 3 treinadores, ou dou o número de telefone, diga que vai da minha parte, que a pessoa assim já percebe. sim, Porque às vezes pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa. sim, sim. E às vezes as pessoas não têm conhecimento, é como a questão do ATL, é importante um ATL. O que é ATL, que pet o sittings, pet sittings, toda essa parte, mesmo a questão das unhas, Ricardo, existem pessoas que não têm noção da importância das unhas dos cães, porque apontam-me o dedo, por exemplo, o meu cão tem as unhas grandes, aí eu digo sim, mas o meu cão tem nervo até à ponta da unha, elas estão pois, cortadas até onde elas conseguem ir, mas pois, eu na altura não sabia, e aprendi com os meus erros, que foi um corte mal feito e causei-lhe dor, percebes? Ou seja, mas nem toda a gente se dá o trabalho de ir às procuras das coisas, às vezes não dão aquela importância, então nós somos, eu vejo um bocadinho este estúdio como eu acabo de conseguir criar ligações com várias coisas, ou seja, com associações, com treinadores, com groomers, com veterinários, ou seja, consigo mostrar a todos o que está para além da fotografia dos animais. Ou seja, criamos aqui um networking, acaba por ser um sim, networking. sim, Nós claro. conhecemos-nos através de uma formação dessas. Sim, exatamente.
Exatamente, sim, sim, sim. E a experiência que eu tive, eu acho que é importante também mostrar às pessoas, porque às vezes as pessoas vão à net, mas a net nem sempre é o melhor, eu aprendi isso, nem sempre é o melhor ponto de aprendizagem. É preciso falar com alguém. E é aí que a parte do treino e da socialização e todas essas coisas, assim como eu fui aprendendo aos poucos, que eu não fazia a mínima ideia do que é pistagem, ou do que é aquelas coisas da velocidade, ou a questão da fisioterapia. Eu não sabia que se fazia acupuntura em animais. Não sabia. E faz acupuntura Sim, com sim. animais. Descobri, ou seja, tenho vindo a descobrir todas essas valências. Ou seja, existe epá, não é indústria, eu não gosto da palavra indústria, mas percebes? Tipo, existe um mundo aqui no Algarve, por exemplo, onde nós estamos, que muitas das pessoas não conhecem. Conhecem tudo. Mas nós ali, ainda há pouco, em off, quando estávamos a conversar um bocadito, antes de começarmos a gravar, tu tocaste num ponto importante, que é o número crescente de pessoas nesta área de atividade. Sim, Ou seja, quer seja treinadores, groomers, pet sitters, pá, 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 pronto, por aí fora. sim. Hum, Tu no teu trabalho como fotógrafo, tu tens a noção, pronto, foste tu que me fizeste essa pergunta, Sim, ou sim, seja, tu tens a exatamente. noção que isso aumentou bastante nos últimos anos. Sim. E eu agora retributo a pergunta é, tu tens a noção que aumentou, tu tens a percepção da formação que essas pessoas têm, ou seja, aumentou de uma forma consistente em que cada um dos profissionais tem conhecimento suficiente na área correspondente para desempenhar as funções, ou aumentou quase como, eu não queria dizer isto, mas quase como uma forma de negócio Sim. fácil, por assim dizer. Um, O que é que eu acho? É assim, isto é um bocadinho como nós sugerimos amigos nossos para empregos. Temos que ter noção daquilo. Eu comparo sim, exatamente a sim, mesma sim, coisa, que sim. é, eu tenho amigos meus, que são grandes amigos meus, mas eu nunca na minha vida eu sugeria para trabalhar se fosse onde fosse, porque eu conheço as limitações deles. Eu sei que eles, como amigos, são maravilhosos, como profissionais eu não sei. Uhum. Isto só para te dizer o quê? Que nestes anos eu conheço profissionais que eu dou o meu nome, eu sugiro, porque eu conheço o trabalho deles, eu sei que eles têm formação, são pessoas que estão constantemente a fazer reciclagens, estão sempre a aprender, estão sempre a fazer formações, mas ultimamente tenho visto muito isso, que é muitos groomers a aparecer, muitos pet sitters a aparecer, e a questão é como aquelas raparigas que estão ainda a estudar, mas querem ganhar uns trocos, então fazem babysitting. Eu acho que estamos a entrar um bocadinho também nesse ramo, que é, eu gosto de animais, portanto eu posso tomar conta de animais. Sim. Porque é que vais fazer isto? Porque eu adoro animais. Sim, e a questão dos pet sitters, eu tenho essa noção, apareceu de forma exponencial. Só Sim, que as pessoas muito. pensam que ser pet sitter é só agarrar no cão e ir passear o cão, é andar com o cão na rua, mas não é só isso. Não. Não é só isso. E mesmo que fosse só isso, tinha que haver muito conhecimento por trás, porque um simples passeio pode Pode-se. acarretar diversas situações traumáticas ou para o cão ou para pessoas, não é? Então tem que haver um conhecimento. É. Quem faz é como qualquer área. Se tu queres ser um bom Sim, profissional, tens que estar formado, tens que ter conhecimento de todos os aspectos exatamente. da tua área, não é? Exatamente. É. E aquilo que eu acho é que ah, tudo isto são fases. Eu posso dizer, por exemplo, na minha área, por exemplo, não existem muitos fotógrafos de animais no país, não existem muitos. Provavelmente agora vão surgir mais. A questão é, as pessoas têm que perceber que não é só fotografar. Tu já tiveste comigo, já me viste a trabalhar, ou seja, existe muito trabalho por trás. Sim, Eu, sim. eu faço muita formação, eu leio bastante, porque para mim é muito importante descodificar o animal. Eu tenho que descodificar o animal, porquê? Porque assim como uma sessão com uma criança pode correr bem, mas no dia assim pode correr mal, porque ela está cansada, porque ela está aborrecida, porque ela não lhe apetece, os animais é exatamente a mesma coisa. Mas depois também tens de decifrar o quê? Os sinais de perigo, se o animal está em stress. Tu não sabes se o animal tem medo de flash, não sabes se o animal tem medo de uma vassoura. Eu tenho animais que têm medo de bonecos, percebes?
E a questão é, eu aprendi isso na faculdade, quando fiz o meu curso, tinha um professor que sempre me disse, tu para ensinares isto, tu tens que saber isto, em tudo. E na fotografia de animais é exatamente a mesma coisa, que é, Sim. tu para tirares uma fotografia de um animal, antes de tu ires lá, tu perdes para aí 15, 20 minutos. Mas enquanto nós estamos a conversar, porque as pessoas chegam a dizer, então vamos tirar as fotografias, eu digo, não, primeiro vamos conversar um bocadinho, eu preciso conversar, preciso saber alguma coisa. Tu fazes já algum reconhecimento do animal fora do teu estúdio? Ou seja, imagina, uma pessoa quer marcar uma sessão fotográfica contigo. Sim. Tu, antes da pessoa levar aí o cão, tu vais à casa dela para conheceres o cão naquele contexto familiar ou não? O primeiro Não, contacto com o cão não. é aí. É assim, a maior parte das vezes depende das situações, depende das situações. Eu nunca tenho, quando eu marco uma sessão aqui, nem sempre é possível, porque, por exemplo, muitas pessoas vêm de férias e aproveitam para tirar as fotografias. Quando é possível, eu gosto de conhecer o animal. Quero ver o animal primeiro. Porquê? Porque eu deixo de ser um estranho. O espaço Exato. continua a ser estranho, mas eu já não sou estranho. Por isso é que eu às vezes peço, quando as pessoas têm disponibilidade, nem sempre acontece, mas quando têm disponibilidade, gosto de conhecer o animal primeiro, gosto de ver como é que ele funciona, mas se isso não for possível, é por isso que eu dou sempre estes 30 minutos, 40 minutos, às vezes são 40 minutos, estamos aqui na conversa. Porquê? Porque enquanto nós estamos a conversar, inocentemente, eu estou a estudar o animal. Eu vejo como é que ele se movimenta, eu vejo se ele anda muito curvado, o que é que eu faço? Estamos a conversar, não é? E eu converso contigo e faço assim, pois é. Mas eu estou a olhar para ti, mas eu estou a ver também, graças à visão lateral, como é que ele reage. Agora vamos preparar os flashes. E eu uso o disparador e de repente, peço desculpa, mas estou a olhar como é que ele reage. Sim, sim. Ou Fazer seja, uma os barulhos, avaliação. tento fazer uma avaliação mais ou menos qual é o comportamento dele, ou seja, próximo dele ele afasta-se de mim, ou seja, eu não posso chegar muito próximo. Percebes? Tento logo ali avaliar um bocadinho. Quando é possível, gosto de os conhecer antes, mas nem sempre é possível. Quando não é possível, tento fazer a avaliação logo naquela situação, até porque eu já tive situações em que o dono estava completamente disposto a continuar e eu pareço ao meio. Porquê? A prioridade para mim sempre foi o bem-estar do animal. E eu digo isto porque o meu cão, eu consigo fazer literalmente aquilo que eu quiser com ele a nível de fotografia e nem com ele eu insisto. Porquê? O bem-estar do animal tem que estar em primeiro lugar, nunca ridicularizar o animal, embora já me acusassem disso várias vezes, mas nunca ridicularizei o animal, porque o animal nunca deixa de ser um animal e o animal tem direito à sua integridade. E quando passa para o circo, para mim não há circos. E depois tem a ver também com o esforço que o animal está a fazer. Os cães normalmente conseguem se concentrar 30, 40 minutos aqui. Mais do que isso, eu já estou a forçar o animal a isso. Ou seja, uma E sessão nunca fotográfica seguidos, com o né? Esses animal... 30, 40 minutos nunca são seguidos, não é? Não, Olha, não, agora faz uma nunca. pose, agora faz outra, agora faz outra. Não, não, não. Não, Há porque sempre. Não, não nem dá. uma pessoa aguenta, nem uma pessoa, Claro, a pessoa aborrece. claro. Ou seja, imagina, nós começamos a sessão, tiramos meia dúzia de fotografias, o animal salta, sai dali, e a pessoa fica, vai, anda cá para aqui, disse, mas isto é normal. Isto aqui é tipo intermitente. Ou seja, tu disparas umas quantas fotografias, o animal sai, dás uma recompensa, deixas-o desanuviar um bocadinho, ele volta outra vez. Ou seja, tu tens que respeitar também a disposição do animal. E já me aconteceu, por exemplo, ser eu a terminar a sessão ali e dizer à pessoa, olha, eram dois cães, era um animal sénior e era um animal muito novo. E aí o erro foi o meu, porque eu comecei com o mais novo. E não Ok. posso começar com o mais novo, eu tenho que começar com o mais velho. Mas isto está, foi a primeira vez que me aconteceu e aprendi à minha custa. Porque eu gastei muito tempo com o mais novo, o mais velho, quando foi fazer já não estava com a mesma energia. E fui eu que disse, olha, se não se importar, vamos terminar por aqui. E eu pedi-lhe que você regressasse cá só com este, porque o outro vai roubar a atenção, ele já não tem paciência, porque estamos a falar quase de um cachorro, porte médio, mas era um cachorro. E os animais têm também o seu limite. Sim, tem limites, claro. Tu chegas a um ponto, tu estás a massacrar o animal já não vai levantar a cabeça, o animal já não vai fazer aquilo que tu queres, porque já foi muito tempo, é muito, muito tempo. E isso tu aprendes, ou seja, tem a ver também com a tua formação, tu percebes mais ou menos o tempo de concentração que o animal tem, notares ali
os sinais de alerta, que eles dão de sinais de alerta, eu não estou a gostar disto. É como, por exemplo, Os calming signals todos, o bocejar, exatamente, o desviar o olhar, vai o olhar, a questão cheirar, das mãos, quando eles a começam a ficar coçar. muitas mãos, quando eles começam a bocejar. Ou seja, eu fui aprendendo isso aos poucos. Eu agora estive no Canil de Portimão há 2 semanas e aí então tu tens, para um treinador, aquilo é tipo, é o menu de degustação. Tu tens ali tudo o que tu quiseres. Eu numa manhã consegui fazer 7 animais e eu consegui detectar ali uma série de situações. Por muito boa vontade que eles tenham, eu consegui detectar ali muitos problemas, ou seja, as mãos muito cerradas na mesa, e eu estava sempre com aquele receio de estar ainda a impingir mais stress. Tu estás a criar mais stress a esse animal. Ele não Uma sabe das. que tu estás a fazer pelo bem, né? Ele não Sim, percebe, sim, mas claro, você é pelo bem, você está-me a fotografar porque eu vou ser adotado. Os animais têm medo de ti, claro, é claro. normal. E é importante tu falares nesses sinais de stress, porque eu, por exemplo, eu acho que isso é das primeiras coisas que qualquer profissional ou qualquer tutor deve reconhecer num cão. Pá, mesmo independentemente de qualquer que seja o motivo para que um tutor te procure como treinador, eu acho que tu tens que lhe dar essas bases, tens que lhe passar esse conhecimento para ele poder identificar no seu cão, mas também nos outros. E aí Exatamente. depois poder haver uma convivência muito mais pacífica entre todos. Né? Acho que é super interessante tu também teres É, essa noção sim, e pronto, e respeitares esses mesmos sinais. sim, Oh, sim. Diz, Oh, diz. Carlos, eu queria te fazer aqui uma pergunta que ainda há bocado, no meio da conversa, veio-me à cabeça, que é o teu projeto dos Amigos Imperfeitos. Tu queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro que sim. Então, Então, que é que nos podes dizer sobre isso? o projeto dos Amigos Imperfeitos começou naquela primeira sessão que eu te disse, que foi quando eu vi aquele cão com 3 patas. Eu nunca tinha Uhum. visto um cão com 3 patas e fiquei curioso em saber porque é que aquele cão ficou assim, como é que se trata esse cão. E convidei os tutores na altura e disse, olha, eu gostava de conhecer melhor a Lira, e eu fiquei chocado com a história que ela me contou. Eu fiquei mesmo chocado, juro-te, fiquei mesmo chocado. E eu neste momento, passado 3 anos, acho que já vi um bocadinho de tudo e continuo a buscar com muita coisa. Mas na altura eu lembro-me que ela perdeu a pata por uma questão de negligência, não houve vigilância, ela foi atropelada, a pata ficou em muito mau estado, aliás. A dona levou-a à veterinária, a tutora da Lira neste momento era recepcionista e quando ela soube que tinha que amputar a pata, a senhora disse, olha, este não vale a pena. Eu não quero uma cadela com 3 patas, deixa ficar assim, leva-se para casa, deixa-se morrer. Tal e qual. Eu fiquei, com essa cara que tu fizeste, foi assim que eu fiquei. E a rapariga disse, então olha, então dê-me a cadela, eu fico com ela. Se não quer, eu fico com ela. E foi assim que a Raquel ficou com a Lira e a Raquel, na altura, nem tinha noção se tinha condições para ficar com ela. Não sabia o que é que envolve um cão com 3 patas. E então eu ouvi essa história, depois eu pedi a ela para me contar como é que ela tratava da situação. Fiquei a saber a questão do... Ou seja, eu sem nada, aquilo não tinha qualquer utilidade para mim, mas eu fiquei tão fascinado com aquilo, porque não era um animal que não tinha dono, era um animal que foi recolhido e que tinha uma família que o aceitou como ele era. E todos os trabalhos, ou seja, eles têm que ter cuidado com o tempo a duração das caminhadas, a questão da coluna, ou seja, um cão que só tem uma pata de um lado, a coluna vai descompensar. Estás a ver? Eu neste momento estou a falar disto como se fosse uma coisa mais normal, mas eu bebi aquela informação toda. Eu fiquei estúpido a olhar para ela. E então o que é que eu pensei? Pá, isto deve de haver mais animais como este. E então o que é que eu comecei a pensar? Pá, vou começar à procura, então contactei alguns veterinários e disse, olha, você não conhece assim animais diferentes? Não sabe assim de histórias de animais diferentes? Para eu tentar perceber o que é que existia, porque eu venho do Alentejo, e no Alentejo, há muitos anos atrás, e isso existe, eu falo das coisas, se chocar, choquei, a vida é mesmo assim. E eu lembro na altura de haver muitos casos em que havia casais que tinham filhos com deficiência, e os próprios vizinhos não sabiam, porque eles tinham os filhos em casa, os filhos nunca saíam à rua,
E às vezes, passado muitos anos, é que os filhos Estava ficavam em tudo ali casa. fechado. Ficava tudo ali fechado. E nesse momento eu comecei a pensar, se calhar é assim, mas depois descobri que não. Ou seja, dá muito trabalho curar, dá muito trabalho reabilitar. Se tiveres o azar de apanhar alguém que te diga, olha, isto dá muito trabalho, gasta-se muito dinheiro, o melhor é pôr a dormir. Põe-se a dormir e acabou. Ou seja, a solução mais fácil. Os animais aí são quase vistos como objetos por Sim, é essas para dar pessoas, não é? trabalho. Não vale a pena, é só um cão. É tipo ali a jarra que tem ali com flores, É, caiu, partiu-se, então deita exatamente, fora e arranja exatamente, outra, não é? Tipo, exatamente. E então foi aí que eu decidi ir à procura desses animais, porque eu queria fotografar esses animais. Tu olhas para a Lira, que é uma cadela lindíssima, e por momentos tu nem sequer reparas que ela lhe falta uma pata. Porque o olhar dela é tão intenso, tu esqueces-te. E isso aconteceu quando nós fomos à televisão há 2 anos atrás, e ele veio a Lira, e uma das apresentadoras, estávamos no camarim, a Lira estava lá, e a Lira falta-lhe a pata da frente, atenção, que ainda é mais visível. E uma das apresentadoras, a Ana Marques, esteve para aí a falar connosco alguns minutos, e a afagar no pelo e não sei o quê. No final é que ela disse, mas a cadela falta-lhe uma pata. E disse, só reparou agora? Só reparei agora. E eu disse, exatamente. Ou seja, é vermos além da aquilo que o diferença. animal é sem a sua limitação física, não é? Porque Exatamente. E é uma coisa visível. Estamos a falar de uma cadela de porte médio. Tu vês perfeitamente que lhe falta ali uma pata, mas o olhar dela é tão intenso que por momentos tu esqueces-te. E então o que é que eu pensei? Eu quero fotografar esses animais. Então vou procurar animais para os fotografar e mostrar a beleza deles. Ou seja, vamos focar no olhar e desfocar o corpo. Ou seja, vamos desfocar o que é secundário. Só que depois, ao ouvir as histórias, quando eu pensava que já tinha ouvido tudo, eu pensei, pá, mas as pessoas têm que saber que existem animais assim, mas também têm que saber que existem tutores. desculpa, Suki. Não faz mal, não faz mal. Suki. Diz lá, desculpa lá. Não estava-te a dizer. Lá está ela, também está aqui a participar. Ela tem estado aqui ao meu lado deitada, só que agora chegou aí um vizinho a fazer barulho e ela. E ela já te deu o sinal. Sim, sim. E então o que é que eu pensei? Eu pensei, não, eu quero mostrar os animais, mas eu também quero mostrar as pessoas que vão falar por eles. E vão contar como é que os animais ficaram assim, quais são os cuidados que tiveram que ter para os recuperar, porque existem casos nos Amigos Imperfeitos muito complicados, ou seja, temos uma gata que fez uma traqueostomia, eles gastaram fortunas com aquilo, era uma gata de rua, eles não desistiram. E mostrar que, às vezes também pode ser por falta de conhecimento, eu também não gosto de crucificar as pessoas, porque assim como eu não sabia, se calhar muita gente não sabe, pode acontecer. E então o que é que eu decidi? Criar o projeto dos Amigos Imperfeitos, em que mostramos os animais especiais e contamos as suas histórias através das pessoas que os abraçaram. Quando ninguém os quis, eles ficaram com eles. Ou quando o animal teve o problema, não desistiram. Quando havia pessoas a dizer, se apanhar a dormir, não vale a pena, vai gastar muito dinheiro para apanhar a dormir. As pessoas disseram, não, eu vou levar isto para a frente. E então o projeto começou com a componente de vídeo, em que as histórias eram contadas na primeira pessoa, depois passou para a componente de livro, porque pessoas mais velhas, nem toda a gente vai ao YouTube, nem toda a gente conhece essa parte do YouTube, então surgiu a oportunidade de transformarmos num livro, para quem quer ler as histórias. Queres dizer onde é que se pode encontrar, por exemplo, Sim, esse livro? o livro é uma edição de autor, fui eu que mandei fazer através de uma editora, portanto sou eu que comercializo os livros podem ser comprados contactando-me diretamente. E o livro é interessante porque nós criámos o livro a contar as histórias e resolvemos inserir o QR Code, que agora é a moda, não é? O QR Code, e então o livro tem o QR Code para cada história, para quê? Para miúdos, crianças, que leiam o livro, poderem usar os telemóveis para aceder aos vídeos, ou seja, tu chegas a pessoal mais velho, mas também chegas ao pessoal mais novo e incentivas a leitura. Depois, passámos por uma terceira fase, que foi a fase da exposição, porque a ideia disto era só fazer uma exposição fotográfica. E a exposição fotográfica foi das últimas fases, porque criámos tanta coisa antes. Okay. É engraçado porque eu quando tive conhecimento desse projeto foi primeiro pela exposição e depois é que... E depois soubeste o que é que havia por trás. Sim, sim. Ou seja, todas as fases deste projeto foram atingindo públicos diferentes.
depois foram descobrindo o resto das coisas. Uhum. E depois entramos numa quarta fase que não estava bem nos planos, que foi a parte da sensibilização, em que nós começámos a ir às escolas, apresentar o projeto, e em que eu dei por mim, ou seja, eu, na altura tinha 2 anos desta vida, eu dei por mim a dar sensibilização aos miúdos sobre, começávamos a... Como é que eu tenho de explicar? Os amigos imperfeitos, as pessoas podem olhar como os animais deficientes. Não, não são deficientes, são diferentes, são animais diferentes. Pode acontecer qualquer cão. O meu cão pode perder uma pata, o teu cão pode perder um olho. A questão é, se tu souberes que existem soluções, ou seja, o conhecimento não ocupa lugar, ou seja, tu sabes que pode existir um problema, mas se calhar existem pessoas que também têm esse problema. E que passaram pelo mesmo problema, que arranjaram estratégias para contornar esse problema, que tu podes também aplicar ao teu caso, não é? Exatamente. E então surgiu o convite de irmos às escolas e começámos a ir às escolas levar o projeto. Ou seja, começámos por... fizemos escolas primárias, primeiro, segundo e terceiro ciclo. Fomos a várias escolas em vários pontos do Algarve. E foi giro porque eu próprio tive que adaptar o meu discurso. Porquê? Porque eu ia contar as histórias aos miúdos, levava as minhas fotos dos cachorrinhos, mostrava os cachorrinhos lindos, eles ficavam todos malucos. Uai, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Disse, ok, então agora vamos lá ver. Quem é que daqui adotava o cão? Toda a gente mete o braço no ar. Tudo bem, agora quem é que daqui vive num apartamento? Quem vivia num apartamento tinha o braço no ar. Começaram a fazer essa ginástica das condições. E eu mostrava o cão, como é que ele ia ficar. E eu dizia, agora eu vou pegar em vocês, vou-vos fechar numa casa de banho. O que é que vocês vão sentir? Tinha medo. E depois, esse cara depois chorava. Depois, então isto nós não temos o espaço que às vezes certos cães precisam, ou não temos as condições que certos cães precisam. O vosso cão fica doente, vocês não têm dinheiro, o que é que vocês fazem? Ou seja, começávamos aí, depois então entrávamos noutra parte, que era na parte do que é que eu posso fazer na minha área de residência, porque 90% dos meus eu não sabia, por exemplo, que existia um canil em Portimão, ou que existiam associações de animais. Então, em cada sítio que eu ia, por exemplo, em Lagos, antes de ir a Lagos, os professores criavam uma recolha de alimentos que era entregue sempre numa associação da cidade onde nós íamos fazer a apresentação. Que era depois de ter o primeiro contacto com essa associação. E eles depois diziam, e como é que nós podemos ajudar? Como é que vocês podem ajudar os animais? Se ver um animal na rua, eu vou levar para casa. E disse, ok. E amanhã vês mais um animal, faz o quê? Levas para casa? Sim. Então agora vamos fazer isto durante um mês. O que é que vai acontecer? E então aquilo é para sensibilizar um bocado e disse, se vocês querem ajudar, vocês veem um animal em perigo, vocês têm que chamar ou a polícia, pedir ajuda aos vossos pais. Querem ajudar uma associação, podem ir passear os animais, eles precisam de passear, ou seja, desmistificar um bocadinho o que é que ali estava a acontecer. E depois o mais giro era, quando entrávamos na parte dos amigos imperfeitos, que era, mostrávamos o que era a diferença, tinha os animais que não tinham olhos, tinhas o animal que não tinha uma pata, tinhas a e parte... isso é com qualquer tipo de animal, não é? Com qualquer tipo de animal. É importante referir isso, não são só cães, tens gatos, vários animais. Sim, vários animais. E o importante dos amigos imperfeitos é que são todos animais que têm tutores. Sim. Ou seja, são pessoas que ficaram com eles e que os defenderam. E depois aí está, eles depois ficam a pensar, mas coitadinho, o que é que lhe aconteceu? E eu dizia, eles não são coitadinhos. Estes animais têm donos. Atenção. Porque para desmistificares um bocadinho aquela parte da pena, que é normal tu sentires, é normal, tu sentes pena. Mas depois a seguir começares a ver um bocadinho a parte da diferença e aceitares a diferença. Porquê? Porque eles são miúdos, estão em formação e vão ter colegas nas próprias turmas que vão ser diferentes. Sim. Se calhar vão ter agora ia dizer um animal. Sim, é um animal. Mas é um animal. Mas pronto, se calhar vão ter um colega que usa muletas, ou vão ter um colega que é coxo, ou vão ter um colega que não tem um braço, ou etc. E ou seja, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. E tu lembras-te, vais-te lembrar sempre, sim, tu plantaste aquela sementinha, estás a ver? Exatamente. Foi crescendo ao longo do tempo. A questão da traqueostomia, por exemplo, da gata, falares da questão dela ter um orifício e dos donos serem arranjados uma prótese. Houve uma miúda que disse, mas isso é como aquelas pessoas que também têm isso aqui, que falam como robôs, não é? Falam como robôs. Sim, mas estás a ver, eles desmistificam. Sim.
É tudo muito isso simples. As é muito crianças simples. são É. muito, E depois são o muito mais mais giro foi, práticas que sim, nós, né? e depois a forma como eles te explicam, porque depois eu recebi composições deles, desenhos, os mais pequenos fizeram desenhos, os mais velhos fizeram composições, e agora durante a pandemia, nós não podíamos ir à escola, fiz uma série de encontros online, gravei um vídeo educacional para falar com os miúdos, e Uhum. depois deles verem o vídeo nas salas de aula, fazíamos uma ligação e eles faziam perguntas. E foi muito giro, porque depois eles fizeram vídeos, foi o trabalho deles, foi fazer um vídeo de transmitir uma mensagem para não abandonar os animais, e era uma coisa criativa, então eles enviaram os vídeos. Eu tenho muita pena de não os poder mostrar, porque pronto, existe a questão da identidade Sim. e eu também não mostro fotos de crianças e nunca iria fazer isso. Mas só para tu veres, um dos vídeos que me roubou um sorriso foi 2 miúdos a fazerem assim: olha, tu, se não queres gastar dinheiro e não queres ir para a prisão, não maltrates o teu cão. Olha, Rimaram até. pá, espetacular, foi muito giro, foi, pá, trabalhos tão giros, estás a ver? Ou seja, é a maldade desmistificada para os miúdos e os miúdos perceberem como é que podem ajudar. Porquê? Porque Sim, são eles que vão estar cá. sim, sim. Sim. E principalmente eles perceberem, por exemplo, que houve miúdos que me disseram: o meu comporta-se muito bem, porque o meu pai pôs numa coleira de choques. Percebes? E isto para o miúdo é normal. O meu cão está sempre quietinho, porque está sempre amarrado a uma árvore. E isto foi os primeiros impactos que eu tive, em que os miúdos achavam aquilo normal. Isso quer queiras, quer não, especialmente isso do cão estar sempre preso a algum sítio, isso era a realidade em Portugal há 30 anos atrás, não é? E infelizmente ainda é a realidade em muitos sítios. Ainda Infelizmente ainda é essa. ainda existe, mas menos. Houve uma Sim, boa sim, graças a evolução nesse Deus. sentido, não é? Graças a Deus. E a lei sobre os maus tratos, se bem que a lei, Sim. pronto, não vamos entrar por Não vamos aí, entrar mas por aí, sim, porque não acabamos por não ir a lado nenhum. sim, Mas para te exatamente. dizer que sim, os Amigos Imperfeitos foi um projeto que começou de uma coisa muito pequenina e continua a crescer. Agora vamos ter uma exposição em Portimão, agora em maio, Uhum, na Casa Manuel Teixeira Gomes, ok. em que eu já estou a preparar a inclusão de novos animais, novas histórias, ou seja, é uma exposição que Uhum, está sempre a crescer. ok. A ideia vai ser receber alunos de escolas para irem visitar a exposição. Já pedi para me deixarem levar alguns dos animais que vão estar na exposição para estarem lá ao vivo, para os miúdos verem. E é assim, se puder, pá, isto parece um bocadinho frases feitas, mas é um bocadinho assim, se nós pudermos deixar as coisas um bocadinho melhores do que as encontramos, eu acho que já vale a pena. Sim. Eu acho que já vale a pena, porque eu acho que isto já está tudo tão duro, as pessoas estão cada vez mais fechadas nos seus mundos. E esta história toda dos confinamentos e tudo veio criar um bocadinho mais uma crosta à volta das pessoas. Sim. E as pessoas, eu digo-te isto porque eu sei aquilo que passei, quando foi o desconfinamento, a quantidade de animais que eu tive de fotografar, que foram abandonados após o confinamento, porque foram adotados durante o confinamento e depois foram abandonados depois do confinamento, porque isto está, em casa está tudo muito giro, mas depois tu vais trabalhar. Se, Sim, e não é só isso, é se os cães que o teu foram próprio filho adotados. vai sentir, se o teu filho vai sentir a tua ausência, ou a tua filha vai sentir a tua ausência, os teus animais também vão sentir. Claro, e não é só isso, é mesmo muitos dos cães que foram adotados durante o confinamento eram cachorros. Sim, Então o seu crescimento foi extremamente afetado pelo confinamento, não é? Ou exatamente. seja, toda aquela parte da socialização com outros cães ou com outros animais, independentemente do tipo de animal, com outras pessoas Sim, também, foi tudo. Não existiu, não é? não. E isso afeta o crescimento dos cães, o crescimento saudável dos cães, não é? Sim, sim. Por isso é normal que agora os problemas comecem a aparecer e pronto. Mas sabes que, por exemplo, mesmo o Boris, que é um cão extremamente sociável, mesmo ele regrediu em muita coisa. Pois, Mesmo a é própria normal. socialização, e estamos a falar de um cão que fez agora 4 anos. Sim. Ele próprio, houve certas situações, por exemplo, a ansiedade da separação, que era uma coisa que já estava trabalhada, tive que voltar a trabalhá-la novamente, porque ele de um momento para o outro, ele ficava bem em casa neste momento, já está melhor, mas ou seja, eu tive que regredir tudo outra vez, eu tive que voltar outra vez a treiná-lo. Mas é importante
tu falares nisso, porque muitas vezes as pessoas pensam que o treino é uma coisa limitada no tempo. E não é. Não. O treino de um cão, ou a educação de um cão, eu gosto de chamar a educação de um cão, Sim, é uma coisa contínua ao longo da vida do cão, ok? Ele hoje, imagina que ele tem reatividade ou hiperapego, ou o que quer que seja, tu consegues hum, melhorar essa situação num curto espaço de tempo. Mas se por acaso deixares de fazer as coisas corretamente, deixares de trabalhar nesse sentido, aquilo tende é, a voltar ao que era antigamente, não é? Ou seja, exatamente. essa educação tem que ser uma educação contínua ao longo da Sim, vida do cão, não é? E eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção. As pessoas, quando procuram um treinador, elas querem um treinador que resolva o problema naquela altura. Ok, o treinador até vai resolver, até pode resolver naquela altura, mas o treinador também tem que ser capaz de dotar os tutores de ferramentas para depois serem eles a trabalhar aquilo de forma contínua, não é? exatamente. Dar Uh, continuidade, porque pode claro, haver uma regressão. O teu cão sim, pode estar muito bem, tu não te das conta e alguém o maltratar na rua, dar-lhe um pontapé ou algo assim. E tu não percebes de onde é que vem aquele comportamento. sim, Ou seja, tu tens que saber descodificar o teu cão. O meu cão, por exemplo, agora existem zonas onde ele andava muito bem e que agora eu noto que ele tem medo. Eu agora estou a tentar perceber, porque eu agora, ainda hoje fiz isso hoje de manhã, que foi sair mais cedo de casa com ele, é um terreno que existe em frente à minha casa, porque eu percebi que ele agora era um terreno onde ele cresceu naquele terreno, ele conhece aquele terreno, ele brincou naquele terreno, mas como deixou de lá ir mais de um ano, neste momento é desconhecido. Então eu hoje de manhã tive que ir mais cedo com ele, levei-o com a trela posta, e depois a meio do coisa tirei, e eu explorei novamente o terreno com ele. ok. Pá, não foi nenhum treinador que me disse isto, ou seja, pus-me um bocadinho no lugar dele, que é, Sim, 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 mas percebes, tu para já tens essa bagagem, não é? sim, Tu, que dá trabalho. Dá, tive que sair mais cedo de casa, mas a questão é, eu tenho que tentar que ele fique o mais, a, volta, a normalidade dele tem que voltar a ser a mesma, porque ele sim, também, de um momento para o outro, ele passou 3 meses, coitado dele, a papar comigo e mais nada, porque não havia mais nada. E sim, ele era um cão que gostava de ir passear no campo, ele não é muito de interagir com outros animais, ele gosta mais de pessoas, ele interage mais hum, com pessoas. Ele deixou de ter pessoas para interagir, para pedir festas, e isso nota-se muito no comportamento dele. Ele está muito mais receoso, fica mais ansioso, a ansiedade da separação voltou tudo outra vez, que era uma coisa que ele já não fazia e voltou a fazer. Ou seja, eu comecei a deixá-lo em casa. Eu pensava que estava tudo bem e o meu vizinho telefona-me e disse: "Olha, está tudo bem com o seu cão." É que o seu cão nunca ladrou e o seu cão não para de ladrar. E, ou seja, eu pensei assim, fiz mal, ou seja, eu não posso ir do 0 para 50, não posso deixar sozinho logo uma manhã inteira hum. ou um dia inteiro, ou seja, eu devia fazer aquilo que eu fiz quando ele Às era vezes a cachorro. nós, eu costumo dar um exemplo que é, imagina que tu vais de férias, vais 2 ou 3 semanas de férias. Os primeiros dias, quando começas a trabalhar, aquilo custa-te, não é? É, Porque houve exatamente, um romper de uma situação muito confortável de féririas, assim, de forma abrupta, exatamente, percebes? É um bocado a mesma coisa, não é? é. Aquilo que eu fiz com ele ao princípio, epá, eu lembro-me quando eu comecei a sair, eu cheguei a ficar, eu deixá-lo na varanda, quando ele era cachorro, porque ao início ele ficava dentro de casa, mas depois ele destruía coisas dentro de casa, e eu não queria estar a castigar, então deixava-o na varanda, uma varanda grande, para evitar também repreensões todos os dias, não tinha que o repreender todos os dias. Eu cheguei a ficar no meu carro, a ouvi-lo ladrar, durante quase 20 minutos. E eu pensei assim, não, ele tem que se habituar a isto. E então eu tentar perceber como é que eu vou dar a volta. Epá, eu tentei tudo, eu fiz tudo. Eu fiz os congues congelados, sem ser congelados. Eu fiz os bonecos, eu fiz as garrafas de água com as bombons lá dentro e com o orifício, eu fiz essas coisas todas. Deu muito trabalho, mas funcionou. E agora, de vez em quando, ainda faço, porque ele volta e meia anda um bocadinho para trás, porque ele também é muito esperto e eles sabem perfeitamente dar a volta às coisas quando eles querem. E neste momento, claro que me dá trabalho, mas eu tenho que, principalmente, para eu ter o meu bem-estar, eu tenho que lhe dar bem-estar. Porque se ele estiver estressado, ele vai me estressar a mim. E, E vice-versa. e vice-versa. Vice-versa também é verdade. E por isso é que é preciso termos sempre essa noção.
Por isso é que aquilo que estavas a dizer é verdade, porque as pessoas dizem, porque o meu cão já esteve no treinador. Eu disse, ok, e eu também fui à escola há muitos anos, já não ando na escola há 20 anos. Mas eu tenho que estar sempre a exercitar a minha cabeça, senão eu começo a emborrecer. Tu, por exemplo, se tu deixaste de escrever, escrever, pronto, não é um bom exemplo, mas pronto, sei lá, Mas é por exemplo, verdade, deixar de falar escrever também é francês, verdade. deixar de falar francês. Eu falava francês fluentemente. Eu agora falo francês uma vez por ano. Os primeiros tempos eu patino. E acho que é um bocadinho assim com tudo na vida. Tu Uhum. não podes dar as coisas como garantidas, e principalmente nos animais. É Sim. como, por exemplo, existem animais que interagem comigo de uma maneira porque me veem frequentemente, mas há outros que estranham. E tu tens de Claro, saber respeitar isso. Tens de claro. respeitar. Tu não podes pensar, então lembras-te de mim, Suki? Já estiveste lá no estúdio há 3 anos atrás. Mas Ela quer lembras-te. lá saber. Exato, percebes? Ou seja, Sim, eu tenho que fazer quase um reset outra vez na abordagem. Pode sim, acontecer ela lembrar-se, mas provavelmente não se vai lembrar, assim como tu não te lembras de todas as pessoas. claro, Eu claro que lembro sim. mais facilmente do nome dos cães do que me lembro do nome das pessoas. Porquê? Sim. Porque houve um esforço tão grande para criar ali uma ligação, e isto e eu Fica, sou um fotógrafo de cães. Eu não sou treinador, nem groomer, nem pet sitter, nem nada dessas coisas. Ou seja, se eu tive que ter este trabalho, e acho que é importante para mim, e continuo sempre a ler e a tentar perceber as coisas, e treino, e eu próprio treino a mim mesmo, por exemplo, quando vou a uma associação, porque a associação é o melhor treino que tu podes ter. Tu tens de tudo lá. Tu tens aquele que tens de beijos e tens aquele que tu fotografas quase com 3 metros de distância. E tu tens que saber trabalhar com aquilo. Ou seja, eu, por exemplo, tenho um que tem cães que eu consigo manipular facilmente, mas tenho outros que me fazem suar e que me fazem mesmo suar, porque não reagem a sons. Nem todos os cães reagem à comida quando estão nervosos. sim, Quem sim. tem medo não tem fome, Sim, exatamente. percebes? Exatamente. Só que isto foi uma coisa que eu levei anos a aperfeiçoar estas coisas, que é os sons, o bater, o estalar dos dedos, Uhum. percebes? Às vezes até a tosse. Eu sei que existem cães, quando eu tuço, Chama a tu- atenção. Né? percebes? Ou seja, cada cão é um caso. E para quem vai fazer um trabalho de grooming, que eu acho que são pessoas maravilhosas, porque cortar as unhas a um cão é um 31, que eu vejo isso pelo meu. E cortar, pá, eu já assisti a formações de groomers e há coisas fantásticas, desde os banhos de ozono e aquelas coisas que eles fazem. Pá, é a especialidade deles. Eu não me meto na especialidade de ninguém. Assim como eu não admito ninguém se meta na minha. Percebes? Eu não posso dizer assim, olha, Ricardo, tu és treinador, mas eu acho que tu fazes isto mal. Se eu não tive, eu tenho que ter conhecimento das Ah, coisas. Tu não mandas um bitite só porque mandas um bitite. claro. Por isso é que eu acho que neste momento aquilo que eu posso dizer às pessoas é: ok, tenho uma amiga que faz. Eu também tenho muitos amigos meus que também tiram fotografias aos cães. Toda A a gente tira questão é, fotografias aos cães, não é? exatamente, mas recorrem a mim também por alguma razão, não é? Claro, Assim claro. como recorrem a ti, porque aquilo que eu digo às pessoas é: por favor, tente perceber se a pessoa que você vai consultar tem informação, ou tem um background, ou tem referências. Não é estarmos a falar mal das coisas. A questão é, se a pessoa não tiver, porque tu gastaste dinheiro em formação, e eu sei que as formações são muito caras, vocês gastam fortunas, e vocês dão o seu trabalho de deixarem... Mas é verdade. É verdade, E é eu não estou a verdade. dizer isto para ficar bem, é verdade que eu É vejo. verdade. Eu vejo no Facebook as pessoas que eu conheço que tiram 2, 3 dias, deixam as famílias, vão fazer formação para perceberem melhor a questão dos cães, porque não é ver o César Milan na televisão, não é ver o César Milan E o César que Milan também não é o melhor exemplo, não é? não é o melhor exemplo. Aliás, olha, dou-te o melhor exemplo que é os vídeos em que o cão te está a dar os sinais de alerta, e eu não sou experiente nessas coisas, e tu vês perfeitamente que o cão está em stress, e quem não perceber vê assim, mas isto Em algumas das aconteceu, minhas foi aulas, mordido, foi mordido. eu E em é o César algumas das Milan. minhas aulas utilizo alguns vídeos dele exatamente por isso. Ele Porque, tem um vídeo muito exatamente. famoso que é com um Golden, em que ele quer mexer na gamela do cão. Pronto, esse vídeo é Sim, que bastante tens os típico. sinais todos, tens ali os sinais todos E pronto, do é, What é Not um to dos Do. exemplos que eu dou sempre. Pá, tentem decifrar aquilo que se passa aqui, porque isto é um caso típico. É, O cão está a comunicar muito bem e ele é que não percebe.
Mas pronto, isso já são Sim, mas pronto, outras mas histórias. só para te dizer que as pessoas devem procurar, quem quer entrar neste mundo, deve dar muita importância à formação. É muito Em importante. qualquer área. Sim, Tu, para sim. seres bom em qualquer área, tens que te informar, tens que estudar, tens que. É isso, tens E que perder tempo. frequentemente, e Sim, frequentemente, sim, 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 sempre, estão sim. sempre a surgir coisas novas, estão sempre a surgir dúvidas. Eu, na minha área, não é assim, eu sou conhecido como o fotógrafo dos cães, é o fotógrafo dos cães, já muita gente não sabe o meu nome, é o fotógrafo dos cães. E eu gosto, Isso é bom, isso até é eu bom. acho muito querido. Tens uma E o marca, Boris não é? o Boris é o cão do fotógrafo dos cães, é o cão que é modelo. Toda a gente o conhece como o cão que é modelo. E é a minha melhor cobaia. Eu tento muita coisa com ele, percebes? Que quero experimentar para poder dar às pessoas aquilo que eu consigo, porque as pessoas veem as fotos dele e dizem, pá, se o meu cão deixasse, você, do meu cão você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, não sei o que, então, vamos experimentar um dia. Pode correr bem, como pode correr mal. Eu não vou dizer às pessoas, mas o seu cão eu faço o que quer, acontece. As coisas não funcionam assim. Se alguém disser isso, então aí começa logo mal. Porque não estamos a falar de algo, para já a linguagem não é a mesma, o descodificar não é o mesmo. Sim. Tu tens que ter segurança naquilo que tu sabes fazer, mas também tens que ter noção que existem variáveis que tu não vais conseguir controlar. E acho que a formação é sempre importante e não é só a gente fazer, ok, agora vou tirar fotografias. É como os fotógrafos, tu tens N pessoas que tiram fotografias, dão uns toques, eu dou uns toques. Eu já dei uns toques há uns anos atrás, neste momento não dou Já toques. passaste essa fase, Já não é? passei essa fase. Porquê? Porque o dar os toques é muito giro quando tu estás a começar. A questão é, se tu não acreditares no teu trabalho, isso vai passar cá para fora. E olha que eu sou das pessoas mais inseguras do mundo. Eu não preciso de inimigos. Eu sempre disse, eu não preciso de inimigos. Eu mando-me abaixo, mas como é que eu fiz uma coisa destas? Imagina, sei lá, ganho uma distinção qualquer num site com uma fotografia de um cão. Eu fico assim, mas como é que eles me deram uma distinção disto? E toda a gente diz, mas está espetacular. Mas eu não consigo, porque eu posso fazer melhor. Eu consigo fazer melhor que isto. E aí é aí que tu tens aquela situação, aquela noção que tu estás a aprender. E isso é muito bom. Porque quando tu dizes, venha cá que eu faço, então o teu processo de aprendizagem terminou e tu Sim, estagnaste aí. estagnou. Estagnaste aí. E acho que isso Sim. é... E tu tens, infelizmente, muitas pessoas que pensam dessa forma. Pá, tranquilo. Não, não é tranquilo, porque as coisas mudam. As coisas mudam. E tu tens de estar sempre a... A vida é um desafio, eu acho que a vida é um desafio. E quando tu atinges aquele patamar, então vais um bocadinho mais. Agora vou até este ponto aqui, depois vou até este. E acho que isto funciona assim com tudo. E é isso que dá vontade de viver. Sim. Porque aqui é tudo muito giro. A questão dos cães, eu podia estar. Eu comecei a fotografar cães em fundo preto. Eu hoje podia continuar a fazer cães em fundo preto. Toda a gente iria procurar por isso, mas eu precisei de evoluir, sabes? E neste momento consigo evoluir, ou seja, estou a pegar em coisas que se fazem com pessoas e estou a transpor para os cães. Será que eu consigo fazer isto? Então vamos lá experimentar. E tentado a funcionar, ou seja, é um processo criativo que tu podes oferecer a quem te procura e podes usar também para, ou seja, eu divido a minha vida naquilo que eu gosto de fazer, que é a fotografia, e naquilo que me dá prazer fazer, que é ajudar. E eu, neste momento, consigo fazer as duas coisas. Eu estou a gostar bastante de conversar contigo. Mas antes de terminar, eu queria te pedir, primeiro, e é o que eu costumo fazer fiz na temporada passada e agora também estou a fazer, é pedir que me digas um livro que te tenha marcado, quer tenha a ver com o mundo dos cães, quer não tenha a ver com o mundo dos cães, ou um de cada, por exemplo, um relacionado com cães e outro que te tenha marcado na tua vida e que de alguma forma te tenha ajudado ou, pronto, contribuído para seres o que és hoje, não é? Sim. O que é que... Então, a nível de livros, eu não... A nível de livros, olha, posso-te sugerir... Estou a brincar e a dizer o meu livro. Mas por que não?
Porque Não, mas não? olha, eu estou-te a dizer isto por uma situação, é porque eu fiz, algumas bibliotecas já têm o meu livro Sim. no seu espólio, e houve uma senhora, uma menina, que foi ter com uma amiga minha, que tem um abrigo, e que levava o livro dos Amigos Imperfeitos e disse, pá, eu vi este livro na biblioteca e lembrei-me logo de si. Como você trata dos animais, se calhar você ia gostar deste livro. E os Amigos Imperfeitos têm lá dentro, pá, uns 3 ou 4 animais dela. Só que a miúda nem pensou nisso. Então foi-lhe oferecer como sugestão de leitura. E Olha que então ela engraçado. disse-me que o livro estava extremamente usado, ou seja, muita gente tentava ver aquilo, o que é muito bom, principalmente porque tu não tens lá situações de negativismo, não existe negativismo, não existe pena, não existe nada, existem só mesmo celebrações. Mas pronto, mas tirando isso, houve um livro que eu li, foi uma cliente minha que me emprestou, porque eu assisti a uma formação que ela fez, que aliás, foi aí que eu te vi também, acho que foi aí que te vi a primeira vez, foi na formação do T-Touch, E touch. e ela emprestou-me um livro, na altura, que era, deixa-me só ver o título, é da Turid Teoria de Rugasnesses, rugas. que é os Calming Signals. Ok. Talking Terms with Dogs, Calming Uhum. Signals. Sim. Porque é uma coisa que eu achei que é muito importante para mim, que é sabermos os sinais e decifrar os sinais que os animais nos transmitem. Eu digo isto porque eu tento e não recebo animais com sinais de agressividade, até porque o meu instrumento de trabalho são as minhas mãos, e se me morderem as mãos eu deixo de poder trabalhar. E então para mim é muito importante poder decifrar mais do que o pelo, se é bonito, se é feio, se com cabelo comprido, cabelo curto, se lhe meto a ventoinha para o cabelo esvoaçar, que já fiz, é verdade, já fiz cães com plástico, já fiz tudo e mais alguma coisa. Mas para mim é importante, este livro foi muito importante para mim, que é, se tu não decifras os sinais, não vais conseguir fazer nada disso, porque os cães vão-te dar os sinais todos, seja a desviarem-te os olhos, seja a afastarem-se de ti ou qualquer coisa. Se tu não souberes decifrar isso, tu não consegues fazer nada, seja grooming, seja pet sitting, seja fotografia, seja o que for, seja fazer É a uma base, festa. não é? É a base de tudo, e acho que foi dos livros mais importantes. E aliás, eu era para devolver o livro e fiquei com o livro quase 2 anos, porque é muito bom. E volta e meia ainda vou dar uma vista de olhos, porque acho que é sempre importante. Tu podes esquecer das coisas. Sim. E não, aquilo são as bases, mas não é a ciência exata, porque cada animal vai demonstrar de uma maneira totalmente diferente. Tu se calhar vais ver o meu cão e achas o meu cão bom. Tu não, pronto, não és exemplo, tu conheces melhor os animais, mas, por exemplo, as pessoas olham para o meu cão e ele é muito ansioso, por exemplo, com ter as patas sempre a tremer quando é de comida. E pensa que ele está demasiado ansioso ou que ele está nervoso. Se ele não está ansioso, ele quer comida. Ou seja, eu sei, aquele sinal para mim, eu sei o que é que ele quer dizer, mas para as pessoas, É o dizem logo contexto, né? O no contexto. contexto que é e tudo, e por isso é que esse livro foi importante, porque aquilo não é uma ciência exata para cada cão, mas são as bases que tu tens que ter, e tem-me ajudado bastante, porque tem sido a base para tudo, mesmo quando eu vejo um cão na rua, eu já não faço, coitadinho, estás a ver aquela imagem assustadora das mãos, Sim. eu percebi que isso assusta, Sim. e mesmo Sim, para sim. perceber o meu cão, para o proteger quando as crianças se aproximam. Porque eu não quero que ele tenha medo de crianças, eu quero que ele aceite as crianças. E neste momento existem algumas crianças na vida do Boris que o manuseiam e ele adora e deixa e etc. Porque os próprios miúdos já sabem quando chegam que não se aproximam dele. Ele é que se aproxima deles e sabe exatamente como interagir com ele. Sim, sim. Como Só que chegar como verdadeiramente até chegar ele, né? Não é verdadeiramente, impondo, exatamente. mas é respeitando o espaço Respeitando, e e só que para respeitando o tempo. isso, exatamente, só que para isso nós temos que saber agir com ele e depois explicar às pessoas quando tens tempo. Porque existem Sim. crianças que não dão tempo para isso. Então aí eu prefiro dizer, olha, ele é violento, ele morde, ele é mau. Eu digo isto, eu prefiro. Voltamos à questão da educação, né? Exatamente, é um bocadinho por aí. É Um, verdade. Car- E pronto, e é isso, é conhecimento, aprender, treinar o cérebro, treinar a forma de estar
e principalmente não dar nada como garantido, como tudo na vida. Sim. Carlos, antes de acabarmos. Nossa, antes de acabarmos. Candeleiça. É. Nunca me esqueci do Candeleiça. É verdade. É o Candeleiça. É o Candeleiça, é verdade. Desde que eu mesmo recordo, e depois eu guardo um bocadinho deles todos cá dentro, percebes? Sim, Então sim, até falei da tua filha. Acredito. Então até falei da tua filha. Sim, o Estava a terror, fazer não é? crianças. O terror que Não, causou não. aí o caos. E eu disse, eu fiz uma sessão fotográfica de uma menina, tu sabes que é verdade, com o panda assim, em cima da máquina. E dei o exemplo da tua filha ontem. Estás a ver? Eu aprendi com a tua filha, com a experiência que eu tive com a tua filha, também a poder interagir com outras crianças, com pequenos truques, estás a ver? Ou Sim, seja, nós aprendemos sempre. tudo. Só temos é que ter essa capacidade de ir absorvendo aquilo que nos acontece e aprender Sim. com aquilo que nos acontece, não é? Carlos, olha, antes de acabarmos a nossa conversa, queria-te pedir que dissesses às pessoas onde é que elas te podem encontrar, onde é que tu estás presente, as tuas redes sociais, o teu contacto, o teu site. Sim. Pronto, fazeres assim um bocadinho, é o momento A publicidade. publicitário, exatamente, para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, quem quiser entrar em contacto contigo, está bem? Ok. Então, nós temos o nosso estúdio, fica em Lagoa. Nós estamos na Rua Teófilo Braga, em Lagoa, perto da Conservatória. Através do Google Maps chegam aqui muito facilmente, basta pesquisar em Carlos Filipe Photography, deve ter para aí umas 3.000 fotografias de cães lá no meu Google Maps. Depois também tem os nossos contactos, temos as nossas redes sociais, Carlos Filipe Photography, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, como no LinkedIn, como já não sei mais aonde, nós estamos nas redes sociais todas. E tem o nosso contacto. Nós trabalhamos sempre por marcação, até porque é muito importante para nós, quem nos procura para fotografar, que o espaço seja exclusivo dessas pessoas, principalmente porque estamos a trabalhar com animais e os animais precisam do seu espaço, não podemos ter mais distrações lá fora. Portanto, nós trabalhamos sempre com marcação e todo o estúdio é sempre adaptado e desinfetado agora com coisa. Mas o mais importante para nós é que os tutores, quando chegam com o animal, sabem que ninguém vai entrar aqui dentro, porque a porta só abre por dentro e é um espaço em que o animal está à vontade. Ou seja, espaço seguro, não é? Nossa prioridade é o bem-estar, seja para cães, seja para gatos, porcos, já tivemos porcos, cabras, hamsters, já nem Tens uma fotografia com uma cabra, Sim. uma cabra e uma senhora. Epá, essa fotografia, não sei porquê, mas essa fotografia impactou-me. É maravilhosa, sim. De uma forma, a sério, quase me vêm as lágrimas aos olhos de pensar na fotografia. Tu fizeste esse comentário, e se eu te disser que a senhora não sabe que tinha sido fotografada naquele momento? Epá, é que, pois, acredito, porque aquela fotografia causou mesmo, eu não sei explicar porquê. Não é que tenha um particular gosto por cabras ou assim. Sim, não, mas como animal, eu entendo, mas sim. A mensagem que sai daquela fotografia é muito forte, e quem quiser explorar um bocadinho o trabalho do Carlos não pode deixar de ver essa fotografia, porque, pelo menos para mim, marcou muito. Acho que E chegámos a uma final, e foi uma fotografia finalista de um concurso europeu de fotografia. Não ganhámos, então não foi só mas ficámos muito felizes, muito felizes, sim. Sabes que é assim, obrigado. Sabes que para mim, se fosse há uns anos atrás, eu aprendi isso com os animais. Se fosse há uns anos atrás, e talvez tenha sido por isso que o meu percurso tenha sido assim, é normal que tu gostes de ver o teu trabalho exposto. Eu, desde cedo, comecei a ver muito o meu trabalho exposto. O meu trabalho era fora do normal. Eu tinha trabalhos publicados em revistas, eu fiz exposições e tudo. Mas não foi com a mesma consistência com que eu estou a ter agora. Porquê? Porque na altura eu era puto, tinha menos de 10 anos, eu estava no princípio, sabes, aquela maluqueira das fotografias e mostrar e tal, e não sei o quê. E neste momento, acho que tem a ver também com a nossa maturidade, mas também com aquilo que os animais me ensinaram, que é não dar as coisas por garantidas, mas principalmente não nos preocuparmos com o destino, mas preocuparmos com o percurso. E eu aprendi isso muito deste trabalho com animais com deficiência. É o caminho, não é? Não é onde se chega, é o caminho. É o caminho, exatamente. Até porque, e isto aqui é uma coisa muito simples, que foi aí que me caiu a ficha. Foi quando eu lancei os vídeos dos Amigos Imperfeitos.
E eu podia ter ido por um caminho muito mais viral. Eu podia ter ido pela parte do choque. Até porque o primeiro episódio que nós gravámos, a cadelinha foi eutanasiada 1 hora depois das gravações. Sim. Tive um episódio, por exemplo, que nós gravámos o episódio e o gatinho morreu dias antes do episódio ir para o ar. E eu podia ter pegado nisso e dizer, não, sabes, ir pelo sensacionalismo. Eu tinha ali, estás a ver, aquela peça que eu dizia, eu vou viralizar isto vai ser um boom. E nessa altura eu disse, não quero, porque todos eles, isto aqui são episódios para celebrar a vida e a vitória, não é para beber da tragédia. E então o que é que nós fizemos? No final fizemos um pequeno apontamento e as pessoas só souberam que ele tinha partido mesmo no final. E aí foi aí que eu me apercebi como as minhas prioridades mudaram. E este prémio, quando as pessoas dizem, pá, que pena não teres ganho, eu estou super feliz. Eu fico super feliz quando uma fotografia minha aparece em algum sítio ou ganha alguma distinção. Mas principalmente fico muito feliz quando recebo mensagens de pessoas que eu não conheço de lado nenhum a dizerem-me, gostava de fazer uma sessão fotográfica com o meu cão. E eu pergunto sempre, pode-me enviar uma foto do seu cão? E a pessoa diz assim, não precisa, você já o fotografou. Eu adotei o meu cão graças à foto que vi. Eu vim no Porto, de propósito do Algarve, buscar esse cão porque eu vi a sua fotografia. Ou que já vieram do estrangeiro, percebes? E isso para mim é reconfortante, não é? É muito bom, é mesmo muito, muito bom. E é aí que tu percebes que estás no caminho certo, que é saboreias as tuas vitórias, mas sabes que tens que continuar a crescer, ou seja, nada é garantido. Como, por exemplo, o ano passado fomos ao Goxa, foi espetacular, pude levar o meu cão, o programa do Manuel Luís Goxa, fiquei super feliz. Gravámos de manhã, eu à tarde estava na loja, estava a lavar o chão. Estava a limpar o chão. E houve uma senhora que me bateu à porta e disse, mas você estava na televisão e agora está aqui a limpar o chão. E disse, então, mas minha senhora, mas eu trabalho amanhã. Não tem que ser limpo. Eu tenho que limpar a loja, eu vou trabalhar, percebes? Tipo, saboreias os momentos, mas não te definem, ou seja, não te deixas levar por isso. E eu aprendi isso com os animais. Desde trabalho com os animais e tornei-me uma pessoa muito melhor desde que estou com os animais. Bem mais cansado. Eles têm um bocadinho essa capacidade. Eles entram, e contigo também foi verdade, não é? Foram entrando devagarinho na nossa vida e depois acabam por nos influenciar e nos mudar de uma forma as tão profunda. Tudo. Sim. Exatamente. Sim. E eu era bastante materialista. Era uma pessoa muito... Estou a falar a sério. Não era de arrebentar, mas sabes, gostava muito de comprar porcarias. E neste momento noto que gasto o meu dinheiro em coisas que me dão mais prazer. E é tudo coisas nada materiais. É em passeios, é em experiências, E aprendi isso desde que tenho o meu cão e principalmente agora com toda esta vida que eu levo, ou seja, tens a roupa sempre suja, tens o carro cheio de pelos, a loja, eu nunca limpei tanta casa como o estúdio, mas nunca me senti tão vivo e tão feliz, principalmente sentir-me feliz. E acho que isso transporta muito para as coisas que eu publico, porque eu escrevo aquilo que me vai na alma. Sim, eles têm muito essa capacidade que acabar por nos centrar nas coisas realmente boas e que realmente são mais importantes, não é? E nós não sabemos nada até esse ponto. É verdade. Bom, Carlos, olha, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. Adorei estar aqui à conversa contigo. Nós ficávamos aqui horas a conversar. Isto já explodiu completamente o tempo previsto, né? Mas foram coisas úteis. Eu acho que a conversa foi boa. Acho que tocámos coisas muito importantes. Gostei bastante de conversar contigo e acho que as pessoas lá em casa depois vão gostar também de ver esta nova conversa. Está bem? Então, aproveitava para me despedir e até uma próxima conversa. Ok? E eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a todos os que assistiram. Tchau.